Dizer que hoje eu tive uma perspectiva assim, que como a gente está entrando numa rede de complexidade e a gente tem caminhado juntos para poder destrinchar essa rede, eu acho que a gente vai abrir espaço para isso seguir de uma outra maneira. Eu pensei nada, senti, né? Veio de um lugar assim mais sensorial, de que a gente poderia fazer mais 4 encontros nesse bate-horário, nesse formato, que seria mais, acho que é 9 de maio, que seria o último, e encerrar esse processo deste modo para abrir espaço para outros, porque a gente está ganhando uma complexidade que eu sinto que vai chegar uma outra maneira da gente seguir para não gerar um lugar cômodo para nossa mente dualista, que rapidamente começa a se acomodar, o assunto já não fica tão estranho, a gente já começa a ser mais, começa a entender, começa a capturar todo um processo, e é a própria mente dualista que captura. Então, pensei assim, a gente faz mais 4, né, com esse mais 4 encontros, abre um espaço, só de saber que só tem mais 4 já abriu um monte de espaço. E aí a gente vê como segue, de repente o que a gente vai seguir pode ser logo na sequência, ou pode ser que aconteça algum espaço, não dá para saber. O que eu sei é que quando a gente começa, como a gente está cuidando de uma de um caminho de uma complexidade, a gente precisa contemplar outros modos de se relacionar com ela. Então, deixa eu fazer um resumo do caminho que eu sinto que a gente está criando e para a gente hoje seguir nele, que pensa que a gente está vindo de uma mente dualista, e essa mente dualista, a gente pode dizer que ela pode até ser por exemplo, o monoteísmo é dualista. Então, o monoteísmo é uma coisa, né? Aquele que crê só em um Deus, por exemplo. Por exemplo, não é isso que quer dizer, né? Só que quando eu creio num Deus, e sendo monoteísta, isso quer dizer que eu preciso dar voz a alguém que seja responsável por tudo que não esteja à altura de Deus, por tudo que não esteja bom. Porque se eu acredito em um Deus, esse Deus é perfeito e tudo que não está bem não pode estar vindo desse Deus. E aí a gente começa a acreditar no diabo. Então já vira dualista. Se tem Deus, tem diabo. Ou um lado mal-humorado ou bem-humorado de Deus, que também faz dele dois, não só perfeito como imperfeito. E dali do monoteísta, a gente então logo cai no dualismo, né? E essa é uma maneira onde a nossa mente talvez tenha começado a ser criada. Quando a gente acreditou numa única coisa, acreditei num único Deus, acreditei numa única verdade, acreditei num único modo de vida, acreditei numa única coisa. É assim que é, sempre foi assim. E quando eu acredito numa única coisa, eu facilmente preciso encontrar uma polaridade para essa única coisa, porque sempre existe um choque dessa única coisa. Eu acredito nisso, porém, alguém está chocando contra alguma teoria, alguma pessoa, alguma experiência está chocando contra. Então, ali eu crio uma dualidade. Quando eu acredito numa única coisa, eu crio uma dualidade. Então, essa mente foi se desenvolvendo nessa dualidade, ao mesmo tempo, não coincidentemente, ao mesmo tempo a gente foi percebendo o quanto a humanidade ela caminha numa infância como humanidade, como maturidade, como desenvolvimento,
e quanto a gente está vislumbrando a possibilidade de se tornar adulto, já que biologicamente a gente tem essa ferramenta, e como é que a gente pode desenvolver uma mente adulta. Ela não coexiste com a mente infantil. Hoje eu diria que o adulto que nos tornamos é a imagem que a criança tem do adulto. Então, toda criança tem uma imagem do adulto como mal-humorado, nervoso, bravo, aquele que impõe a ordem, às vezes cansado fisicamente, cheio de caricaturas, né? Aí a gente se torna adulto e a gente assume esse personagem que a nossa infância criou. Então, a gente se torna um adulto infantil, um adulto conforme a nossa infantilidade sonhou, pensou, imaginou, viu. E eu diria que um adulto poderia ser alguma coisa muito diferente do que a gente imagina. Adulto poderia ser um ser leve, brincalhão, um ser que já perdeu a ilusão e ganhou uma lucidez. Então, outras coisas muito mais surpreendentes podem acontecer. Então, a gente tem trabalhado nessa questão do adulto, só que sempre sabendo que não tem nada que a gente tenha que fazer para conquistar isso. Não está fora da gente esse adulto. Então, não é uma coisa que tenha que aprender, que tenha que ir atrás, estudar, mas sim a deixar de ocupar um lugar infantil, encerrar esse processo que já não existe mais biologicamente, para poder abrir um espaço. E nesse espaço é que o adulto surge. E esse espaço está sendo preenchido pela ideia de adulto infantil que a gente tem. Então, reconhecendo, está alcançando aí o que eu estou falando? Então, esse espaço que a gente vai abrindo faz com que a gente pare de substituir uma coisa pela outra. Então, a gente não está olhando para a mente dualista como uma vilã e que a gente quer substituir por uma mente paradoxal. A mente dualista, ela é um processo, ela não determina nada. É o nosso apego por essa mente dualista é que mantém ela, e não a mente dualista em si, porque ela traz certeza, porque é dualista. Então, porque tenho errado, e eu tenho certeza que aquilo é errado, eu começo a ter certeza que aquilo é certo. Ela traz um conforto, ela traz uma comodidade, ela traz uma estabilidade, ilusória, mas ela traz uma estabilidade. Então, é o apego que a nossa prática cotidiana de vida tem pela mente dualista que faz a mente dualista ficar tão insistente. Mas ela, por si só, é um processo, ela está louca para se transformar e caminhar nesse processo. Caminhar nesse processo não quer dizer substituí-la por outra coisa, não quer dizer aprender outro tipo de mente, mas é permitir que a mente dualista encerre o seu processo dualista, desinvestindo no tudo que é dualidade, no dentro, fora, certo e errado, separação do outro ou de todas as coisas. E quando isso acontece, essa mente dualista ela encerra um processo, surge um espaço. E aí vem notícias desse espaço que a gente pode chamar de mente paradoxal, aquela que ocupa esse espaço, mas a mente dualista não sabe o que é isso. É uma notícia só para acalmar o nosso apego e não para garantir nada. É um risco, é um espaço que a gente vai abrir para um risco. E essa mente paradoxal, ela é paradoxal na sua própria essência. Então, se eu tenho uma mente dualista que é individual, a mente paradoxal, ela é singular e plural ao mesmo tempo.
Ela é paradoxal, ela dá conta disso. Ela é singular, isso quer dizer o quê? Não, se estivermos numa mente paradoxal, se estivermos na mesma situação, a gente pode ter um olhar e uma percepção diferente de alguma coisa, então é singular a sua relação, e ela é plural, porque ela não é única, porque ela cabe todas as possibilidades. Então, esse processo de desinvestir a mente dualista é um processo de desapego, é um processo de caos, por isso talvez a gente esteja vivendo de uma maneira geral, todos nós, individualmente, coletivamente, momentos de trevas, momentos de grande dificuldade, porque a gente entrou em certos porões e, por conta do medo, a gente entrou de olho fechado. Aí a luz do porão se acendeu e a gente continuou de olho fechado, porque assusta abrir o olho ali. E isso dá a sensação de trevas. E quando a gente abre o olho, a gente vê que, na verdade, é só um porão cheio de coisas e não a fantasia, o fantasma que a gente esperava. Então, quando a gente está na treva, a gente está muito perto da luz. A gente só está na treva porque a gente está de olho fechado num lugar que está iluminado, porém cheio de coisas que a gente fica imaginando e com dificuldade de olhar. Então, essa treva coletiva e que sai individual, que pessoas estejam passando, ela nos aproxima muito desse lugar de que a gente pode chamar de luz, que não é nada fácil e confortável, mas não é o bicho-papão e o fantasma. Então vamos lá. A gente desinveste essa mente dualista a partir da inibição de reagir dualisticamente. Então, a gente inibe a nossa reação dual. E é assim que se abre espaço para algo diferente acontecer. E inibir o que é? É aquele processo que, na técnica Alexander, ele é a prática, ele é a própria prática da técnica Alexander, mas a gente vai ver isso em várias linguagens, em vários processos, essa ação de inibição como deixar de fazer e de reagir automaticamente e pelo padrão e pela crença. Então, inibir não é bloquear, é um não que abre um grande sim, é um não para poder abrir espaço. Então, vem a provocação e logo a nossa mente dualista, já o que ela faz? Ela classifica, qualifica, julga, demoniza, dá o castigo necessário, resolve a história e quer finalizar. E esse é um processo bem infantil. E tudo que é infantil na infância está alinhado e perfeito. O problema é o infantil no adulto que não tem mais a biologia infantil para ter essa perfeição do pensamento infantil, né? Mas na infantilidade a gente quer encerrar, tá bom, resolveu, tá, já levei a bronca, já levei o castigo, já sei que isso pode, já sei, resolveu. E na vida adulta não é assim que funciona, as coisas não têm fim, as coisas não se resolvem, elas vão criando ondas e a gente precisa aprender a lidar com elas, a gente precisa tomar decisões a cada reverberação das nossas relações, das nossas atitudes. Então, eu saí de uma mente infantil, onde eu quero receita, e quero o certo, e quero o bem, quero resolver as coisas, para correr o risco de uma mente não dualista, e essa mente não dualista ela não está aí à nossa espera só, ela tem que ser criada no nas nossas relações cotidianas. Então, eu corro o risco de entrar numa mente com incerteza, sem garantia, que não tem capacidade de julgar, que não pode qualificar,
que não pode classificar, que não pode castigar, que não pode se iludir achando que é o outro. É um convite ingrato sair de uma mente infantil num corpo de adulto que dá a sensação de poder, porque é isso que dá, né? Quando eu tenho uma mente infantil num corpo de adulto, quanto mais eu puder, quanto mais o meu físico for incrível, eu virar um esportista de alto padrão, quanto mais a minha inteligência racional for incrível, eu virar um super inteligente, eu me sinto superior ao outro. Isso só uma mente infantil consegue fazer, porque a mente paradoxal, quanto mais ela se desenvolve, quanto maior a percepção do paradoxo, mais ela se espelha no outro. Menos poder ela sente ter, pelo contrário, mas ela percebe a encrenca que estamos todos nós. Então, é uma mente que não cabe lugar de poder, lugar de um que manda, outro que obedece, lugar de chefe, de guru, não cabe, não tem na mente paradoxal, não tem esse lugar. Existe sem dúvida nenhuma relações de percepções singulares, plurais, aonde aquela pessoa que está tendo uma percepção em um momento, ela é escutada, ela é olhada, ela é inspiradora, mas ela não tem poder sobre ninguém, porque ela teve uma percepção, mesmo porque todas as outras singularidades vão olhar para a mesma coisa e usar as composições, compor com todas as percepções e não sobrepor a outra. Então, quando eu escuto uma percepção de alguém, se eu estou na mente paradoxal, eu não vou sobrepor e entrar em combate, em disputa, isso que se faz desde criança na escola, essa competição que chamam de estimulante, né? Quando você está numa mente paradoxal e você vê a percepção do outro que você não tinha até então, você não se sente inferior e você não tenta, por isso, se mostrar superior combatendo a percepção do outro. Não, você compõe. A percepção do outro compõe. E quando ela compõe com a sua, ela engrandece a sua percepção. E agora, com a sua percepção fortalecida, engrandecida, porque você compôs com a percepção do outro, quando você coloca aquilo para o outro, ele também não vai combater e debater a sua percepção. Ele também vai compor. E isso pode gerar uma outra perspectiva para o outro também. Então, é por composição e não por competição que se dá. E falando tudo isso, a gente poderia ficar aqui a vida inteira falando sobre isso. E a gente seria uma mente dualista conseguindo falar sobre mente paradoxal. E o que a gente precisa é praticar essa mente não dualista. Inibir na verdade, seria assim, para ser bem mais sincero, seria assim: a gente vai inibir e desinvestir a mente dualista e a gente não tem ideia do que vai aparecer, vai entrar no caos e algo vai surgir. Isso seria mais honesto. Mas uma percepção singular seria dizer que é só isso que a gente tem que fazer, desinvestir a mente dualista no nosso cotidiano. Isso quer dizer o quê? Vai desaparecer certo e errado, bem e mal, eu e o outro, superior e inferior. Isso desaparece. No nosso cotidiano, a prática é que isso desapareça. Como é que a gente pratica? Desinvestindo. Então, vem na sua mente, não, isso está certo, isso está errado. Você faz qualquer ziriguidum aí desses tantos que a gente vem fazendo como artifício para que a sua mente fique tão confusa que vai falar, bom, na verdade, certo e errado para quem? Quem em mim está achando certo e errado? E todo mundo tem aí recursos, inventa, olha vídeos lá para trás que vai ter um monte de recursos para a gente sair, desinvestir a mente dualista. E pronto. Eu estou dando uma notícia a partir de uma percepção singular, isso é um risco, porque não dá para garantir nada, que o que vai acontecer com todos nós é desinvestir numa mente dualista e aparecer uma mente paradoxal. E essa mente paradoxal é uma mente adulta, porque é uma mente que não está
mas com as convicções da infância, que eram tão importantes e necessárias na infância, e que o adulto não precisa mais ter esse tipo de ilusão. Porque para a criança não é uma ilusão, para a criança é uma contenção, para o adulto já é uma ilusão. Então, com essas práticas no cotidiano, a gente corre um risco enorme de quem faz a prática é a mente dualista, então a mente dualista vai lá e fala, não, o que eu tenho que pensar agora é que isso não é nem certo nem errado, que isso é outra coisa, e continua com a mesma atitude. Então, a gente está numa sinuca de bico, assim, é uma situação complexa, complexa. Por isso que a gente vai por várias partes, né? Por vários lados, porque ela não é tão preto no branco. Por isso que a gente faz esses próximos 4 encontros e cria um espaço, um vazio, para ver por onde a gente segue e de que modo a gente segue, para não viciar a mente dualista em falar sobre mente paradoxal. Uma das coisas que mais sustentam a gente nessa mudança é o que a gente pode chamar de fonte, aquilo que você fala, aquilo é uma fonte que eu tenho que, se eu me conecto a essa fonte, eu fico íntegra. Isso quer dizer o quê? É um lugar incondicional, é um lugar que eu não estou fazendo por medo, por especulação, por ressentimento, eu estou na fonte. E essa fonte, que é importantíssimo da gente encontrar, ela, na minha percepção, ela não está lá dentro, escondidinha, em algum lugar, e a gente vai ter que achar. E ela nem está pronta em algum outro lugar. Ela está no entre. Essa fonte ela está sempre acontecendo em todas as nossas relações. Porque é ela que revela, se a gente tiver sem interferências, é no entre, é na relação que se revela aonde eu estou estagnado, aonde é que eu estou parado, aonde que a coisa precisa ter um olhar e um foco. Então, a gente também veio falando do seguinte, de que quando a gente nasce um ser vincular. Não é um ser com capacidade de se vincular com outra pessoa e por isso sou eu, o vínculo e a outra pessoa. Não é isso. É um ser vincular. É um ser que não está desconectado de nada. Nem de seres humanos, nem de seres animais, nem de seres vegetais, nem do sol, nem da lua, nem das estrelas. Ele não está... Imagina, tem gente que nasce já e em 1 hora tem o seu mapa astral feito. Isso quer dizer o quê? Está vinculado. É um ser que está vinculado com as estrelas. Então, nasce um ser vincular. Essa é a nossa essência de ser vivo. Todo ser vivo é um ser vincular. É por isso, inclusive, que a gente aconteceu. As bactérias são seres vinculares, por isso que elas nos fazem, né? A partir de ser um ser vincular. Todos os seres vivos são seres vinculares. E o ser humano também, como parte dessa rede muito maior do que a gente imagina, porque é uma rede da galáxia, sei lá, do universo, né? Então, esse ser vincular, ele nasce e ele não tem referência, ele não tem experimentação de um ser vincular, mas ele já nasce, não falta ao ser humano, como a nenhum outro ser vivo, o ser vincular. Ele já nasce o próprio ser vincular. Então, nós somos seres vinculares e não ser capaz de nos vincularmos. Isso é outra coisa, isso é instituição com instituição. Nós somos seres vinculares, conectados absolutamente com essa rede enorme que é a existência. Esse ser vincular, como ele não tem campo para se desenvolver, ele é
convidado a jogar outro jogo, a deixar, a amortecer, adormecer, a desinvestir o ser vincular e se tornar um ser pertencente a uma comunidade, a uma sociedade que é super reduzida. Ele saiu de um ser vincular interestelar para um ser pertencente a um pequeno ciclo de seres ali, de pouquinhos seres humanos, talvez um ser animal ali, talvez um vegetal, mas completamente destituído de todo o universo para virar um ser que pertence. Então, reduz muito. O ser vincular se reduz a um ser que pertence. E nesse jogo que ele foi convidado a ser um ser que pertence, aí a gente já sabe toda a história. Aí é toda a vida que a gente foi construindo como ser que pertence, separado de quase tudo, pertencente a um pequeno núcleo muito, muito inferior, assim, infinitamente inferior do que um ser vincular pode. Então tá, a história aqui, só para resumir o que já foi falado, que quando a gente volta, quando a gente se torna adulto, a gente tem agora a possibilidade de nos tornarmos de novo um ser vincular. Não ser que vincula com outro ser, um ser vincular. E não um ser vincular que pertence a um núcleo, um ser vincular que está conectado absolutamente com tudo. Com tudo, com o céu, com as estrelas, com os planetas, com os animais, com a terra, com a planta, com os outros seres humanos e com tudo. Então, nesse caminho existe a necessidade de uma criação e de desenvolvimento de um outro tipo de mente, porque a mente que o tempo todo jogou o jogo do ser que pertence a um pequeno núcleo e desconectado de todo um universo, ela não dá conta da complexidade que é ser um ser vincular. Ela está reduzida a ser um ser pertencente e que ainda às vezes não se sente pertencente, e aí ele pertence aos a turma dos rejeitados. Então ele está sempre reduzindo. Essa mente não vai dar conta de um ser vincular. E manter o ser pertencente já está tão desgastado e tão vencido que se torna perigoso. E a gente virou o maior predador da gente mesmo. Porque venceu e a gente está insistindo. Então, o nosso desafio é esse. O nosso desafio é criar uma outra mente. E essa outra mente não pode ser criada com a mente que a gente já tem. A gente nunca fez isso. Tudo que a gente criou até agora, de uma maneira geral, porque tem várias exceções que todo mundo já pode ter experimentado ou sabe de alguém que experimentou, mas de uma maneira geral, tudo que a gente reconhece como criação é feito a partir dessa mente tecnocrata, dessa mente dualista, e que fez um trabalho maravilhoso, mas venceu. Pode ser que alguém tenha tido alguma experiência de criação artística, de criação, não sei, espiritual, anímica, não sei, de algum tipo de criação que viu que não veio de uma mente dualista. Então, pode ser, porque a mente dualista, ela está ali só ocupando um espaço, ela não é a única coisa que existe, a única possibilidade que existe em nós, né? Então, às vezes a gente se distrai da mente dualista e vem uma mente criadora. Então, o nosso desafio é esse. Nosso desafio é a gente abrir espaço para uma mente criadora, que eu estou chamando de uma mente paradoxal, que ela é singular e plural ao mesmo tempo, que ela é criadora, que ela é adulta, e ela é uma mente paradoxal adulta que não desqualifica a infância, mas que traz para a infância um campo amadurecido da humanidade. Então,
as crianças continuarão sendo crianças numa contenção, num campo de uma humanidade madura, de uma humanidade amadurecida. Então, as crianças também vão se modificar por conta do campo paradoxal da mente adulta, que se torna um ser vincular. Mas elas não vão se tornar adultas, as crianças. Biologicamente, elas vão continuar o processo delas num campo com essa contenção. Então, esse é o nosso desafio. Fazer isso no dia a dia. E aí? Como chega isso aí? E como é possível isso? Pensa no cotidiano, pensa no dia a dia, pensa nos seus momentos de trevas, assim, que tudo que a gente quer é uma solução, tudo que a gente quer é finalizar as coisas, resolver, e isso não tem mais espaço. O que surge quando isso não tem mais espaço? Né? Quando não tem mais espaço, por exemplo, para o ensinamento, não tem mais espaço para a educação, onde não existe um ser ensinando outro ser, seja de qualquer nível que seja. Por exemplo, eu posso observar, talvez, uma teia de aranha sendo formada. Aqui dá para observar muito, temos muitas, como todos conhecem aqui. Eu posso ficar observando aquilo, a aranha não está me ensinando a tecer. E nem por isso ela impede que eu esteja observando e entre em relação com isso. Então, o fim do ensinamento, o fim da educação, não quer dizer o fim da relação onde a gente entra em composição. Quer dizer o fim do certo e errado, onde eu vou te ensinar o que é certo ou eu vou te ensinar que aquilo é errado. Pode falar, Fabi. Não estou te ouvindo. Obrigada, Richard. Hoje eu tenho vivido essa experimentação de falir, né? E assim, eu sinto que eu tenho medo ainda dessa falência, né? Não sei porquê, mas eu ainda sinto medo. Mas ao mesmo tempo que ela é a única coisa que não sei, me traz uma sensação de leveza, de vazio mesmo. E aí ontem eu estava no drama, né? Nossa, eu sou uma pessoa violenta mesmo. Eu sou violenta, sou agressiva. Olha só o que eu faço com o meu casamento. E aí estava sofrendo, né? Tive uma conversa comigo mesma. E aí hoje eu fui procurar fazer uma conversa com a Júlia, que é a minha filha, e o David, que é o meu marido. E assim, muito amorosa, né? Dizendo que como eu me colocava, como eu me sentia, como eu cuidava deles, que eu não sei se amorosa, então eu cuido deles trabalhando, eu cuido deles organizando. E aí, assim, no meio da conversa, eu me toquei que o que eu estava fazendo, embora fosse buscar um respeito na convivência, não fazia o menor sentido de respeito àquilo. E aí, assim, toda vez que eu tenho uma situação, eu tento integrar. E é incrível, né? Aí eu falei, gente, não tem nada a ver isso que eu estou fazendo.
Porque eu acabei de entender que respeito e desrespeito é a mesma coisa, e cada vez mais que eu tenho feito isso, parece que é mais palpável, parece que eu estou quase pegando assim a integração, né, dos opostos. E o David também, assim, ele fala, nossa, isso é incrível, é louco, mas é muito interessante. E eu tenho sentido assim que está ficando palpável, né? E tem ficado mais rápido, parece que é mais visível, mas eu ainda estou dominada pela mente. Eu acho que é um processo, né? Parece que eu estou sentindo assim um processo de aceitar essa falência, me colocar num lugar de vazio, que é uma sensação muito incrível, que eu não sei descrever, e essa integração dos opostos que está ficando cada vez mais palpável. Parece que quase que eu posso pegar, assim. Tem essa. Foi boa essa sacada, Fabi, porque exatamente quando você vai lá e faz uma conversa para dizer o quanto você quer ser amorosa, você já está catequizando ali e especulando e tal. Mas pensa, se a gente realmente levar a sério, né, as polaridades, a gente vai ver que toda vez que a gente acha que está dominando alguma coisa é porque a gente está sendo dominado. E toda vez que a gente está sendo dominado é porque a gente está dominando algo. Então, por isso que essa mente não vai dar conta. Porque outro dia eu estava lendo ali que na época, na Revolução da Agricultura, o ser humano foi lá e foi dominar as plantas. Então, foi dominar o alface, domesticou tudo isso. Mas, na real, o que aconteceu foi que essas plantas domesticaram o ser humano, porque era o ser humano que agora tinha que estar ali presente, de regar quando não chovia, de tirar a erva daninha. Então, se você está dominando, você pode ter certeza que está sendo dominado. Aliás, essa é a lei da internet. Né? Você está ali dominando alguma coisa, é que você está sendo dominado. E se você está sendo dominado, é que você está dominando. Então, por isso que na mente dualista a gente não tem saída. A gente não tem saída. Ou a gente realmente dá espaço para criar uma nova mente, ou a gente vai ficar prolongando esse autoflagelo humano, que necessariamente vai entrar em caos, porque como ela venceu, vai entrar em caos, e quanto mais demorar para a gente entrar na mente paradoxal, ou na mente criadora, ou sei lá que mente vai realmente aparecer, quanto mais demorar, mais caos a gente vai viver. Então, é via negativa a maneira, é deixar de para então alguma coisa acontecer. É deixar de atuar na dualidade para acontecer uma criação. É deixar de competir, de comparar, de julgar, é deixar de classificar, de qualificar, de dizer que está certo ou que está errado, é deixar de. E quando eu deixo de, algo acontece. Diferente, eu abro um espaço. Né? E não fazer... Como é? Isso. Só consigo deixar de entrando nessa falência, né? Porque eu tenho muitas expectativas e eu vivo muito idealizada, assim, eu seria uma mulher assim, uma mãe assim, e eu não sou, né? Então, a falência é um artifício só, porque na verdade, como é que você está falindo se você só está perdendo aquilo que já não é mais necessário? Então, é que nem, por exemplo, tá todo mundo perdido, e aí começa a aparecer buscadores. É só uma outra maneira de chamar o perdido, porque quem está buscando, o buscador é um perdido. Só que aí mudou a maneira de dizer e parece que você achou o seu eixo. Tá, eu não sou mais perdido, sou um buscador. Sinto muito, se você é um buscador, você é um perdido. Né? Não mudou coisa nenhuma. Então,
às vezes a gente vai para o outro lado da polaridade e acha que resolveu. Por isso a importância de perceber que tudo funciona com polaridades. E se elas integram, elas se transmutam em uma outra coisa, e se elas desintegram, elas entram em choque. E nesse choque vão acontecendo todas essas destruições, essas desqualificações da existência, pelo choque das polaridades. Por quê? Porque a sustentação de uma polaridade precisa de energia. Entre uma polaridade e outra, você tem que trazer energia. Quanto mais distante, quanto mais do bem eu tô, mais energia eu preciso sustentar para ficar bem longe do mal. Porque é inseparável bem e mal. E essa energia a gente não tem mais como sustentar, por isso que a gente está entrando em caos. E quando a gente vai aproximando e vira uma integridade, as polaridades se encontram e elas se integram, já não existe mais bem nem mal. Já existe uma energia integrada ali que abre um espaço para uma criação. Mas para isso eu preciso desinvestir sustentação de uma das polaridades, né? E isso, claro que vai dar uma sensação de caos. Sendo que tudo que a gente vem fazendo desde o início sempre teve o nome de artifício. Porque, na verdade, a gente só pode realmente estar falando sério se a gente assumir que a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. Porque a gente está falando dessa perspectiva da mente que a gente está agora. Então, artifício é como assim, é como arte, é um caminho, um canal para você poder mover alguma coisa. Mas está longe de ser receita, de estar certo, de funcionar, porque não tem artifício que faça alguma coisa dar certo e funcionar. Depende sempre de onde está atuando aquele artifício. Por isso, esse passo radical de criar uma outra mente. E a gente só pode estar falando sério se a gente falar sinceramente que a gente não tem ideia do que é isso. E aí a gente vai buscando artifício porque a gente está atento, porque a gente está em relação. E quando a gente, como adulto, pensando nesse artifício de se tornar aquilo que a gente já é, que é um ser vincular, a gente vai ter uma outra experiência de vida. Uma experiência completamente diferente de vida. E isso é um risco. E correr risco é uma coisa que a gente evitou a vida inteira. A gente quer certeza e segurança e garantia. E isso virou uma crença tão coletiva que a gente se agarra em qualquer coisa falsa para ter a sensação falsa de garantia. Então, é um jogo difícil de jogar para uma mente dualista. Mas é só essa passagem caótica que talvez seja um pouco mais desafiador. Mas logo do caos surge necessariamente uma harmonia, não fixa, não definitiva, mas também como passagem. Isso vai dando um fortalecimento. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ter previamente. Por exemplo, integridade, sabe? Pelo menos reconhecer o que é integridade, o que é integração. E a gente tem trabalhado integridade como o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo, que falar no sentido de ação, né, e o que eu faço, estão alinhados. Porque se eu estou pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo outra, a dualidade não tem como abrir mão, porque eu estou sustentando ela. Então, precisa de uma confiança, vai arriscar, só dá para arriscar se você confiar. Existe uma preparação, porque a gente não vai fazer a coisa de uma maneira, uma coisa tão séria, né, como criar uma outra mente, sem nem saber o que vai ser essa outra mente, de uma maneira despreparada, porque a gente acaba se enfraquecendo, se perdendo. Então, são todos esses processos que a gente vem caminhando juntos. E para quem chegou depois, no início eu falei que eu já senti que a gente vai
viver mais 4 encontros dessa preparação, dessa união, dessa confraria. E aí a gente encerra esse modo da gente se relacionar aqui e abre espaço e certamente outro vai se criar. Outra altura daquilo que a gente vai despertar, né, com essa passagem, porque não é um trabalho coletivo, é um trabalho singular. E não é um trabalho sozinho, é um trabalho de todos, né? Esse é um paradoxo. É um trabalho que cada um vai ter que fazer em si. E é um trabalho de todos nós, não é um trabalho de uma pessoa. E se a gente não colocar isso num cotidiano, num dia a dia, em situações reais e concretas no nosso cotidiano, não tem espaço para essa mente se transmutar, porque a gente vai viver uma vida dupla, né? Vai falar sobre e vai viver de outra maneira. Nada mais desalinhado do que isso. E aí, como chega aí? Que tipo de questão desperta? Porque a gente não está atrás de respostas, a gente está atrás de elaborar perguntas, porque a elaboração das perguntas nos leva a sair da ideia de que as coisas, que existem respostas prontas para as coisas, mas quando a gente vai elaborando perguntas, a gente vai crescendo com o processo. Então, Ana, eu tenho vivido meio que um vazio. E assim, tá interessante, porque eu estou fazendo o que aparece para ser feito de uma forma mais orgânica, mais natural, sem... Engraçado, parece que a minha mente parou de funcionar um pouco. E eu não sei o que é isso, mas também estou achando interessante, estou curiosa. Assim, curiosa, não aquela curiosidade, assim, estou atenta, estou observando e estou sentindo que as coisas que eu estou fazendo estão com mais leveza mesmo. Acho que mudou alguma coisa no meu olhar depois daquela experiência forte. Algo mudou no meu olhar. Até eu faço uma terapia com um amigo meu e sempre ele me chama, ele é da mesma linha que eu trabalho, ele sempre me chama a atenção dos meus olhos. E a última sessão ele não falou nada dos meus olhos. Eu falei, opa, você hoje não falou dos meus olhos. Ele falou, Ana, mas seus olhos não apresentaram nada hoje, assim, então como se tivessem assim limpos de alguma coisa. Então acho que muitas das tensões, né, que existiam aí se foram. Então eu estou vivendo esse espaço. Parece que me veio agora a lembrança, a sinapse, né? Aquelas reações automáticas que existiam, parece que agora estão assentadas na sinapse. Eu não sei para onde que vai, qual que é a coisa, mas nesse momento está um certo descanso de tantas coisas, né? E não é que a vida não está movimentada e cheia de coisa para fazer, de resolver, de questões e de dramas, está tudo ali. Mas parece que houve um distanciamento dessas coisas, assim, e tá interessante viver isso, sabe? E sempre que acontece alguma coisa que eu me percebo que eu tô meio assim, aí eu percebo, né, o que é que em mim está fazendo aquilo, dou uma pausa e me centro e mesmo que seja um cansaço, hoje mesmo eu vim num cansaço muito grande, assim,
vi que meu corpo estava tenso, eu falei, não, peraí, eu só estou precisando estar bem presente, me permitindo descansar aqui enquanto eu estou sentada dentro do metrô. E aí, realmente, isso foi se dissipando, sabe? É isso, eu acho que é... Vamos seguindo, vamos ver para onde a gente vai. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Ana. Você falou uma palavra que também a Fabi falou, que a gente tem um dos pontos chaves, pelo menos na minha experiência, é a gente olhar para o drama. Porque o drama ele vem muito da separação, de que eu estou separada do todo, eu não estou conectada com nada, eu pertenço a um certo núcleo e de repente esse núcleo, por algum motivo, também não está muito fortalecido ou porque eu não me encontro mais nele e o drama então aparece na nossa vida. E ele é um grande alimento da dualidade, porque ele é um alimento que perpetua a separação e a dualidade. Então, por exemplo, isso, se uma criança fosse imitar um adulto, eu trabalhei muitos anos em teatro com criança e eu vira e mexe tinha um jogo que elas tinham que virar adulto e fazer igual adulto. E é puro drama, é muita cara feia, é muita bronca. E não que essas crianças vivessem isso todos os dias, o dia inteiro com adultos, mas é essa imagem que fica. Não, adulto é sério, adulto é nervoso, adulto tem drama. E essa é uma ideia infantil da vida adulta. Então, só de reconhecer que nós somos o adulto, nós somos a projeção da ideia infantil do que é ser adulto, talvez já dê para a gente essa luz de que isso a gente tem que parar de ser. A gente tem que parar de ser essa projeção. E abrir um espaço vazio que a gente não sabe qual é esse espaço vazio, né? Ana, tá me ouvindo? Sim, tô. Hoje, em vários momentos, quando você está falando, me vem isso de quando a gente se experiencia esse adulto, né? Esse corpo adulto e a própria infância se transforma, né? Porque a infância, esse adulto infantil também olha para a criança e se vê ali, é muita confusão e não consegue fazer nada, porque não consegue nem aprender, nem ensinar, nem se relacionar com aquela vida que está ali potente, né? E a sensação que me vem é que a gente está preparado, assim, se a gente não confunde e mistura as coisas, né? Porque aí a criança pode viver a sua infância, que também é criação, assim, não existe essa infância, o infantil fechado numa caixa também não é nada, né? Tanto quanto o adulto infantil, ele é pura... E aí sim, aí a gente se relaciona nesse campo de criação, criar uma infância tanto como criar esse ser adulto que existe. Existe ainda muito abafado por tanta coisa, mas ele está presente, e a gente está preparado, porque a gente está aqui, né? A gente está vivendo isso. Isso dá uma... Bom, caminhar um passo de cada vez, assim, é vazio mesmo, porque não tem como a gente pensar que tem um lugar para chegar, né? Que lugar é esse? Quando você começou, a sensação de desamparo, mas aí vai falando, mas desamparar de quê, né? A gente está aqui, a gente está junto. É isso. É isso. Muito bom. Fala, Joana. Olá. Eu tenho uma imagem, não está a sair da cabeça. É como se fosse
há uma extensão como se estivéssemos numa rede daquelas que saltam, não é? E que esta coisa da nossa mente querer colocar um fim das coisas é como se nós estamos o tempo todo assim a saltar e eu estou o tempo todo à procura do lugar certo para onde ir, não é? De ter essa satisfação do meu pé estar sólido no chão, mas que não tem um chão sólido e portanto está sempre assim a oscilar, e de estar a avistar cada vez mais próximo onde é que eu posso sair para chegar ao chão firme. E esta sensação, está mesmo assim a vir muito forte a imagem de ver sempre isso assim, tipo, e como a nossa forma de olhar para as coisas, de tentar avistar o sítio por onde eu posso ir para chegar mais firmemente até ao chão firme. E então é mesmo esta coisa de... e para mim, por exemplo, eu tenho um risco enorme porque eu de tentar ajuizar com muita facilidade as coisas, fazer... Isto acontece muito rápido e é muito difícil para mim sair de uma mente assim. É mesmo um processo de encher novamente o peito e dizer respira, vá, pronto, e volta, mas a sensação é mesmo de estar a caminhar nesse lugar, e esse é que é o lugar de caminhar. O lugar não é sair daí, para mim, agora sim o que está a vir, não é sair daí, não é tentar encontrar onde está o fim dessa cama que oscila e que está em movimento contínuo, não é? E que tem buracos também e que é preciso mesmo senti-los no corpo, sentir essa presença do ar dentro do corpo, que é uma coisa, que é um privilégio, na verdade, sentir isso. E não sai essa imagem. Agora quando estávamos a falar, quer dizer, no sentido de estarmos todos aqui juntos, estava a vir muito forte essa imagem. É isso. Muito boa essa imagem, porque é exatamente isso. A gente está nessa rede pulando, mas em algum lugar a gente aprendeu que na verdade tem que pisar no chão firme. Então a gente fica buscando uma coisa que não é, ao invés de simplesmente cada vez mais se alinhar para manter o movimento. É muito boa essa imagem, Joana. Esclarece muito. Então vamos ver, vamos para a vida, que é nela que a coisa acontece. E a gente está em contato e quem vem na jornada a gente se encontra e vai seguindo. Senão quarta-feira que vem a gente faz o terceiro dos últimos 4 e vamos confiar. Tudo bem? Seguimos então? Quer falar alguma coisa, Cuca, antes de ir embora? Só uma coisinha, eu tenho pensado bastante numa coisa que é, assim, eu acho que o que tem já é, sabe? Estou sentindo muito isso, assim. Não vai acontecer nada que já não esteja. É só que quando a gente vai deixando as coisas saírem, não sei se vocês vão me entender, porque a palavra é tão desgastada, mas o que surge é amor. Eu acho que é o que há de mais lá dentro mesmo, que tem de mais divino em nós, é um amor, não é amor por uma pessoa, pelos filhos ou pela família, é esse amor mesmo pela vida, toda forma de vida. Eu tenho pensado muito, é o que eu estou pensando atualmente. Então acho que, não sei se vai acontecer, mas cada vez mais vai surgindo esse ser amoroso, né? Eu acho que no Himalaia eu acho que a gente vê isso, a gente vê o ser amoroso. Eu vejo do Fábio, ele é muito amoroso, é bravo e amoroso. Como cada um pode ser diferente e ser tão amoroso assim, isso é incrível, né? Cada um lá tem um jeito de ser amoroso.
Eu acho que é isso que vai acontecer com a gente também. Espero. Já estamos. É isso mesmo. É o amor, eu também não tenho dúvida. Não sei o que a gente entende dessa palavra, mas eu não tenho dúvida que é o amor. Então, tá bom, amados. Um beijo grande. Obrigada, Richard. Até sábado. Tchau, gente.